Deixa eu te perguntar, quando Jesus te salvou, você orava? Você jejuava? Antes dele te salvar? Você se consagrava? E ele não te salvou? A gente precisa, irmão, Jesus quando morreu, não é nem vivo era? Não é nem vivo era, irmão. Então ele não morreu baseado naquilo que nós fazemos. Ele não morreu baseado nisso. Olha para mim, ele não morreu baseado nisso. Ele morreu baseado naquilo que Deus determinou para ele fazer. Ele tinha algo para cumprir, ele foi até o fim para cumprir aquilo que Deus determinou para ele fazer. Os olhos de Deus estavam em Jesus, e os olhos de Jesus estavam em nós, irmão. E é isso que nós precisamos entender. Por isso que nós às vezes vemos pessoas. Você pergunta para o crente: e aí, irmão, está indo para a igreja? Estou, irmão, estou indo para a igreja em busca da minha salvação. Cansei de ver gente falando isso aí. Eu estou em busca da minha salvação. Como assim você está em busca de salvação? Jesus não morreu, já nos salvou. A salvação não é eu estar em busca, irmão. Eu não vou para a igreja para ser salvo. Eu vou para a igreja porque eu sou salvo. Simples assim. Eu não oro para ser salvo. Eu oro porque eu sou um salvo. Eu não jejuo para ser salvo. Eu jejuo porque eu sou um salvo. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Terceiro, vamos lá. Primeiro, pela graça sois. Segundo, por meio da. Terceiro, não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Não vem de vós. Está dizendo aqui, não vem de vós. Não vem de vós. Grava isso na sua cabeça. Não tem nada a ver comigo. É um presente que Deus me deu. O significado da palavra dom é dádiva, é presente que Deus está nos entregando. E a Bíblia diz que os dons de Deus e a vocação são o quê? Sem arrependimento. Ou seja, Deus dá e Ele não toma de volta. Você pode crer nisso, irmão? É um dom, um presente que Deus nos dá e Ele não toma de volta. Então a graça de Deus é alcançada mediante a fé, e isso não tem nada a ver comigo. É um presente que Deus me deu. Romanos capítulo 11, verso 29. Vamos ver aí, se é um dom é irrevogável. Pode ler. Os irmãos vão abrir na Bíblia aí para participar, irmão. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aí, sem arrependimento. Porque tem crente que pensa assim, né? Que Deus fica assim: ei, salvei aquele camarada, agora ó, foi para o mundo de novo. Não devia ter salvado ele. É assim que é. Acho que a gente pensa que Deus pensa assim: não devia ter. Se eu soubesse que o Marcelo ia aprontar desse jeito, não tinha salvado ele não. Parece que Deus é aquele menino birrento, né? Não faz o que eu quero, a bola é minha, se não fizer do jeito que eu quero, não vai jogar. A gente pensa ô irmão, pelo menos se a gente não pensa assim, a gente age como se fosse desse jeito. Muitas igrejas agem como se fosse desse jeito. Canso de ouvir de gente aí, ó, fulano às vezes afasta da igreja, fala, perdeu a salvação. Se Jesus voltar não tiver, ó, perdeu a salvação. Como se a salvação fosse qualquer coisa. Mas nós vamos para a Bíblia e nós não enxergamos isso na Bíblia. Por que você vê aí muita gente que tem dom de revelação, dom de visão, dom de profecia, e é um mau caráter, e é um charlatão, e é um abusador? Aí você fala, meu, como é que Deus usa uma pessoa dessa? Como é que essas pessoas têm? Não é nem misericórdia não, é que os dons, está escrito aqui, ó, os dons de Deus são sem arrependimento. Ou seja, a pessoa está fazendo o que ela quiser com o dom, mas o dia o boleto vai chegar. É que nem cartão sem limite. Quem já teve cartão sem limite aí? O Marcelo, é? Passa cartão.
Passa o cartão. Não sei o que. Não, qualquer coisa passa o cartão. Quando vem o boleto. E eu gastei tudo isso aqui? Não, foi eu não. Foi você que gastou tudo isso daí. E quando é que o boleto vai chegar para esse povo? No tribunal. No tribunal de Cristo. Vai chegar o boleto e eu vou falar uma coisa para você. Vai ser maior do que a ficha do Marcola do PCC. Coitado do Marcola diante de muito crente no tribunal de Cristo. Porque a gente é hipócrita, irmão. A gente acha que só há penalidade para com Deus o ímpio. Mas nós, às vezes, como filhos de Deus, estamos em falta para com Deus, ó, e muito. Fala, Lívia, o que você quer falar? Quando Deus dá o dom, ele não pode dar mais? Não é que ele não pode, está escrito aqui, acabamos de falar agora. São irrevogáveis, são sem arrependimento. Deus dá e Deus não toma de volta, mas vai pedir conta. Não, eu entendo, ele não tem arrependimento, que ele dá, ele não se arrepende, por mais que a pessoa não quer saber desse dom que Deus deu para ele, exerceu a ele. Só que Deus assim fala assim, não, mas ele está usando por usar, por não me honrar nem nada, ele tem esse poder, mas ele não faz, é isso, né? Ele tem o poder de não vou também. Alguns chegam ao ponto que assim, por mais incrível que pareça, a paciência de Deus tem limite. A gente acha que não, né? Mas tem. Mas tem limite para esse povo que sai. Tem limite para tudo. Veja só, existia um povo, me foge da memória agora, que esse povo já estava, o cheiro do pecado já estava chegando às narinas de Deus. Ou seja, Deus já estava ficando por aqui com aquele povo. Só que ainda precisava um pouquinho para Deus manifestar punição no povo. Aí o que Deus falou assim? Deixa até que a medida dos seus pecados. Da cidade lá que Israel entrou. Esqueci lá. Jericó. Não. Jericó, mas as outras terras também. Esqueci o nome do povo. Medianitas. Tinha os midianitas. Tinha medianitas. Eteus. É que tem um versículo lá explicando direitinho. Aí Deus deixa bem claro assim, até que a medida do seu pecado chegue, para que eu possa manifestar. É que nem os filhos de Eli, né? Os filhos de Ofni e Finéias. A Bíblia deixa bem claro. E eles não abriram o coração porque Deus já queria matar eles. Então Deus deixou eles fazendo. E a punição, ela veio. Ananias e Safira também é uma prova, irmão. Deus ainda mata no tempo da graça, filho. Vai nessa aqui não. Deus ainda mata, não é todo mundo. É por isso que aí os crentes ficam falando, se pecado, ó Deus, você vai morrer, alguma coisa está acontecendo errado, porque é pecado. Por causa que alguns pecados, Deus chega a tratar com a morte, Deus chega a tratar com a enfermidade, Deus chega a tratar de algumas outras formas. Mas nós precisamos entender, do modo geral, que os dons de Deus são irrevogáveis, Deus não tira. Aí o camarada faz uma coisa errada e continua sendo usado por Deus. Aí ele tem a falsa sensação de que Deus está aprovando ele. Deus não está aprovando. Deus pode estar usando, mas não está aprovando. Deus usa o diabo, mas aprova o diabo? Não. Mas Deus usa. Por quê? Deus usa quem ele quer, irmão. Deus usa quem ele quer. Ciro era um ímpio. 200 anos antes dele nascer, Deus profetizou a respeito da vida dele, que ele seria um ungido dele para libertar Israel. E quando ele ouviu aquilo, ele falou assim: então quer dizer que Deus me conhecia antes de eu nascer, e que eu serei ungido para libertar Israel? Então, o que eu preciso fazer? Deu uma carta e libertou Israel. Foi usado por Deus ou não foi? Mesmo sendo ímpio, não foi usado por Deus ou não foi? Entendeu? Porque as medidas de Deus, irmão, são medidas assim, em taças. Você pode ver que quando Deus derramar a ira dele na terra, vai ser em taças. Quando a taça enche, ela vai transbordar, e aí ele vai derramar. Entende? Olha o versículo. Mas acredite, até aqueles que estiverem extrapolando ao ponto de chegar como um fedor diante das narinas de Deus, acredite, mesmo que no tribunal seja o pagamento das contas, nada impede Deus também de intervir com punição. Nada impede Deus de intervir com punição. Então é possível sim. É por isso que tem esses ameaças no nosso meio, sabe, evangélico.
pastores que ameaçando, amaldiçoando, fazendo esse terrorismo todo, mas eles se baseiam só em alguns textos. Mas nós precisamos deixar as coisas bem alinhadas, mas o lugar mesmo onde será o tratamento, o pagamento de contas meu e seu, será no tribunal de Cristo. Olha só, Gênesis capítulo 15, verso 16, ó. E a quarta geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus estava esperando encher. Deus é longânimo, Ele é tardio em irar-se, mas Ele se ira. Se você ficar aborrecendo muito a Deus, vai chegar uma hora que Deus vai tratar com você. E tem gente, irmãos, que chega num nível tão pesado que a Bíblia fala, João falou do pecado para a morte. Tem gente que comete certo tipo de pecado que ele é cortado. Quando Paulo fala de cortado, ele está falando de morto. Pecado para a morte. Pecado para a morte. Por isso que ele fala, João fala de aqueles que pecaram para a morte, para esses não oreis. Porque já entende-se que foi dada uma sentença e não vai ser revogada, vai morrer mesmo. Já pensou, irmão? A pessoa cometeu um pecado desse, pastor, vai lá em casa orar para fulano. E eu falava, vou não, você vai dizer que eu sou o pior pastor do mundo. Mas a Bíblia está falando que nem para orar. Vou orar para quê? Pecou pela morte? Vai morrer mesmo, filho. Um dia eu vi um pastor contando a experiência, o irmão que estava enfermo. O pastor foi orar pelos irmãos, foi até o pastor Luiz. Ele disse que foi orar pelo irmão e aquilo ali foi uma experiência assim terrível para ele, porque ele foi visitar um irmão que estava doente e depois de alguma conversa ele falou assim, irmão, deixa eu orar por você. Ele falou, não precisa, pastor. Falou assim, ó, na lata, sem rodeio. Aí o pastor ficou assustado, né? Falou, mas não entendi, o que aconteceu, irmão? Aí ele falou assim, não, irmão, o pecado que eu cometi foi para a morte, eu já entendi isso. A própria pessoa falou para ele, irmão, nós estamos falando aqui, vocês talvez não conheçam, mas eu estou falando de uma experiência de um pastor que na minha opinião, e acredito que assim também é na opinião do pastor, que revolucionou esse Brasil com a salvação de Deus, com esse tema. Ele foi alguém que levou isso aí muito, é alguém que Deus usou e usa muito. E não vai muito longe, Renato, a minha família aqui presenciou, ela presenciou, não adiantou não, uma pessoa que veio, me pediu perdão, eu orei, mas mesmo assim, Deus guardou. Deus guardou. Quer dizer que perdeu a salvação? Não, irmão. Mas cometeu um pecado tão grave que foi cortado da terra antes do tempo. A gente não está falando isso para você ficar aterrorizado. Né? É só para você entender que Deus tem os seus juízos. Ele tem, o pastor falou aqui dos tribunais, e nós estamos debaixo desses tribunais hoje. Entende? É uma questão de você entender, conhecer, para não passar pela mesma situação. É que nem Ananias e Safira. Ananias e Safira foi a mesma coisa. Quem olha o que Ananias e Safira fez, irmão, de verdade, até eu já fiquei com dó de Ananias e Safira. Até eu, quando eu li o texto, eu falei, mas Senhor, peraí, eles não tinham obrigação de fazer o que eles fez, e eles fizeram, Senhor, de coração, e mesmo assim. Mas o entendimento do texto não é esse, irmão. A partir do momento que você propõe fazer algo no seu coração e você não faz, você peca. Por isso que o texto diz para você não fazer voto de tolo. Se você tem intenção de não cumprir, não faça não. Faça não. Porque, acredite, existem duas coisas, a bênção e a maldição. A bênção é uma perseguição espiritual. A maldição também é uma perseguição espiritual, só que com fins diferentes. Se você prometer algo para Deus, pode acreditar, Ele vai vir atrás. Enquanto você não der, enquanto você não pagar, você vai pagar de outro jeito, mas vai. Que é dele, que a partir do momento que você diz que é dele, ele já assume como dele. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o que? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso. O dom gratuito, o presente dado de graça é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso de número 23. Então, primeiro, pela graça sois salvos. Segundo, por meio da fé. Terceiro,
não vem de mim, é um dom de Deus, não vem de vós, é um dom de Deus. Quarto, não vem das obras. Olha, já deixando bem claro aqui para não ter nenhum tipo de argumento. Não vem das obras. Leia aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Aí, não segundo as nossas obras. Ou seja, não tem nada que eu possa fazer. Não existe nada que eu possa fazer para mim ser salvo. Eu só preciso crer e confessar. Então Paulo já está destrinchando aqui, deixando bem claro que não vem das obras. E aí eu sei que vem os argumentos de Tiago, que a fé sem as obras é morta. Nós vamos mais para frente explicar, quando nós estivermos falando sobre obras, sobre qual é na verdade o entendimento desse texto. Mas Paulo já está deixando bem claro aqui: não vem das obras. Não existe nada que eu e você possa fazer para ser salvo. Amém, irmãos? Então não existe nada que você, tudo que você faz não é para ser salvo ou para pagar a salvação. Tudo que você faz é em relação ao constrangimento do amor de Deus derramado em nossos corações. E pelo esse amor que foi derramado em nossos corações, o amor de Deus nos constrange e nós damos uma resposta a esse amor. E passamos a viver de forma plena, dedicada e absoluta a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, mas sem nenhuma intenção ou tentativa de querer pagar aquilo que Deus fez por nós. Tentar pagar ou tentar agradar a Deus com pagamento daquilo que Ele fez por nós é ofensa para Deus. É ofensa para Deus. Então não precisa fazer nada, né? É dar de graça. Para ser salvo, não. É somente isso. É só crer e confessar. É que nem eu achava assim, eu tenho que dar o dízimo porque Deus, Ele vai me abençoar. E muitas pessoas hoje em dia ainda pensam isso. A intenção maior das pessoas é a bênção. Não, eu vou dar o dízimo porque eu sei que o mês que vem Deus vai me abençoar mais ainda. Irmãos, nós vamos entrar depois, o pastor falou que vai falar sobre a questão do reino, mas eu vou te dizer como eu enxergo o dízimo. Eu enxergo o dízimo como um tributo do reino. Se eu faço parte de um reino, eu tenho que pagar o tributo do reino, né? Se a gente não paga impostos nesse mundo. Olha o que Jesus disse assim, ó: dai a César o que é de César, E a Deus? e a Deus o que é de Deus. Olha outro texto que a maioria das pessoas não entende. Buscai primeiro o reino de Deus e o que, irmão? A sua justiça. Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? É a legislação do reino. É eu estar de acordo com as leis do reino. A gente se preocupa com o dízimo, que dirá o resto, irmão? O dízimo, no caso, se a gente fosse olhar mesmo, seria o menos importante para a gente ficar querendo reter. O que dirá o resto? O dízimo é algo assim tão simples, que se a gente fosse levar mesmo a sério, a gente nem ia se preocupar, mas simplesmente entregava. Sem essa de eu estou dando, eu não estou dando, estou devolvendo. Porque se eu sou escravo de Jesus Cristo, como de fato sou, e é o que a Bíblia diz, eu não sou servo. Servo ali como é que é a palavra? Eufemismo. É um eufemismo. É uma suavização da palavra real. Mas se eu sou escravo de Jesus Cristo, tudo que eu tenho é dele. Se tudo que eu tenho é dele, irmão. Quando eu entrego o dízimo, eu tenho que ser grato porque ele me permitiu ficar com 90%. E no tribunal tudo isso também vai ser avaliado. A Receita Federal de Cristo vai ser no tribunal. Meu Deus, essa eu peguei agora. Receita Federal. Eu mesmo afastada, eu sempre
que eu ia dar, a minha mãe me xingava tanto. Ela falava tanto. E eu fiz um voto com Deus também, né? Todo mundo fazendo Bolsa Família, eu disse, eu vou fazer. E eu estava no meu ventre ainda, eu disse, eu vou fazer. Aí eu fiz um voto, eu digo, Deus, se eu for aprovada, o primeiro salário que sair da Bolsa Família, eu vou dar na sua casa. Eu fiz pela fé. E quando saiu 4 meses, eu lembro que foi 1.000 e pouco. Aí minha mãe, você vai dar isso? Aqui dentro está precisando das coisas. Eu digo, mãe, fique na sua, da minha vida cuido eu. Dei os 1.000 e pouco. E até hoje, não para ser mais abençoada, e até hoje Deus tem cuidado de mim. Pois é. Então nós vamos falar muito isso com relação ao reino de Deus, quando nós estiver falando do reino. E hoje eu sou casada, em papel e tudo, e ainda recebo a Bolsa Família. A respeito disso, nós vamos falar a respeito da cultura do reino. Então todo reino tem uma lei, todo reino tem uma norma, todo reino tem uma regra. Por que o de Deus vai ser bagunçado? Por que o de Deus vai ser... é que as pessoas se apegam até mesmo no que Paulo diz. Cada um contribua segundo propor no coração, tá vendo? É o que eu senti no meu coração. Mas lá não está falando desse coração adâmico caído, não. Está falando de um coração restaurado, regenerado, justificado. Porque se deixar os crentes fazer só o que dá na telha, que o que a gente fala, eles falam o que dá no coração, mas eu digo o que dá na telha. Então é bagunçado. Então é Deus que serve nós, não é nós que serve a Ele. Sim, porque aí vai em qualquer momento, se eu quiser dar eu dou, se eu não quiser hoje eu não dou. Aí não, semana que vem eu dou e essa na próxima. Aí não acontece nada, tá vendo? Não aconteceu nada. Então a pessoa vai fazendo. Então vai fazendo. E uma hora, que nem eu falei, uma hora o boleto chega. Até porque, aquilo que eu falei para os irmãos, no milênio toda a riqueza do mundo vai vir para a nossa mão. Ninguém deu glória? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz ser fiel no pouco. Irmão, o que a gente vive aqui é tão pouco. Não tem nem noção do que... Aí o dinheiro que você segura agora, Deus também vai segurar no milênio. Acredite, irmão, a riqueza que o ímpio acumula, ele está acumulando para entregar na mão do justo. Eu acho que eu vou qualquer dia